Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz a integração e a autenticação do Flutterflow no Zano. Flutterflow, que é uma plataforma no-code, low-code aí para criação de aplicativos e plataformas web, e o Zano, que é um back-end no-code, onde você pode fazer autenticação, né, utilizar ele para fazer autenticação, para armazenar seus dados e criar toda a lógica do seu aplicativo, da sua plataforma. Então, nesse vídeo você vai aprender o processo de autenticação, primeiro no Zano e depois como que a gente utiliza esses recursos dentro do Flutterflow. Se você não conhece nada de Zano, vou deixar um vídeo aqui em cima, e também se você quer saber como que você faz a autenticação do Bubble, que é uma outra plataforma no code, eu vou deixar aqui na descrição, porque eu já gravei outro vídeo explicando como que você faz essa integração e autenticação Bubble mais Zano. Então vamos lá, estou compartilhando minha tela, primeiramente aqui no Zano, tá? E o Zano, por padrão, ele traz aqui 3 endpoints, tá? Se você não sabe nada de Zano, veja o tutorial completo para você entender, e também o curso aqui, que tem o link na descrição. Então, o que o Zano traz? Ele traz 3 endpoints. Um para você autenticar, para fazer o login. Outro para você pegar os dados de um usuário autenticado, ou seja, os dados nome, e-mail, né, de um usuário autenticado, e um endpoint para criar, tá? Então, basicamente, isso daqui a gente não vai explorar a fundo, tá? Mas basicamente esse endpoint, porque o Zano ele já traz pronto, você pode criar esse endpoint de autenticação aqui, ó, por aqui, ó, login, cadastro, e para você pegar os dados, tá? Caso você não tenha isso daí criado, você pode criar isso daqui, cria os 3, e aí você tem o de login, tá? O de dados do usuário de cadastro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, como que funciona a autenticação dentro do Zano. Então, a gente já definiu, o Zano já tem definido que essa é uma tabela de autenticação. Esse é o primeiro passo. Então, já tem uma tabela aqui setada como autenticação, uma tabela de usuários que tem nome, e-mail e uma senha de autenticação, certo? Vou voltar aqui nos endpoints, e aí eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar, tem aqui alguns usuários, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, o Rafael, que foi o último criado. Deixa eu pegar aqui, ó, o primeiro é para eu pegar os dados de um usuário. Então aqui dentro do próprio painel do Zano, eu tenho essa opção aqui, ó, eu já tenho o token criado para esse usuário. Então, esse de retornar os dados do usuário baseado no token. Então, quando o usuário sempre que o usuário se logar, tiver logado, vai ser gerado um token para validar essa autenticação. Então, eu loguei, é gerado um token. Então, esse endpoint aqui me retorna os dados baseado no token que eu passar. Então, eu peguei aqui, ó, do Rafael. Agora eu vou pegar do João da Silva. E aí vai pegar os dados do João da Silva, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Para criar, no caso aqui, ó, eu vou passar nome, e-mail e senha, e aí ele vai criar o registro no banco de dados e também já vai gerar o token. Então, quando ele for autenticar, ó, ele já cadastra o usuário e cria o token. Então, sabe quando você cria a conta e já se loga? Então, é isso que esse endpoint faz. E por último, o login, né? Ele vai verificar e-mail e senha e vai retornar o token caso os dados sejam válidos, tá? Então, basicamente, essa parte inicial dentro do Zano. E aí, a gente vai aqui para o Flutterflow, tá? O que eu precisei, primeiro passo que eu vou fazer aqui é criar os endpoints. E aí, eu criei dois grupos de chamadas API, tá? O de autenticação e de CEP. Então, a gente vai trabalhar esses 2 endpoints. Então, tem aqui, ó, os 3 endpoints de autenticação que eu falei anteriormente lá no Zano, eu tenho aqui, ó. Então, eu chamo eles. E o que eu preciso fazer, ó? Aqui no de cadastro do usuário, o que eu vou fazer? É o método post. Então, aqui, ó,
método post, e aí eu tenho aqui, vou passar como parâmetro nome, e-mail e senha, tá? E aí ele vai me retornar o token, tá? Ele vai me retornar sempre usando, me retorna esse parâmetro aqui com o token, tá ok? Beleza. O outro endpoint é o de login. Então eu criei aqui, ó, peguei os dados aqui, ó, copiei aqui o endpoint, né? O final. E aí esse daqui é o método post. E aí o que eu vou enviar? E-mail e senha. A resposta vai ser o quê? O token. Então, ao criar o usuário, eu vou enviar os dados para cadastrar e já vou receber o token, se der tudo certo. E no login eu vou enviar e-mail e senha e ele vai me retornar o token também. Esse outro aqui é para eu pegar os dados, né, de autenticação, como eu mostrei anteriormente. Então vamos lá. Ó, peguei aqui. Se eu copiar aqui, ó, esses dados, deixa eu até pegar aqui, ó. Ele vai, basicamente, o que eu tenho que enviar, tá? Em um endpoint autenticado. Eu tenho que enviar esse parâmetro aqui, ó. Autorização, esse parâmetro e a variável que é o que? Os dados de token. Tá? Então, esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Então, aqui, se eu pegar, colocar aqui, ó, ele me retornou o João da Silva, porque eu passei esse token, ele me retornou os dados. Mesma coisa do Zano, tá? Então, esse é o primeiro passo na questão de autenticação. Então, vamos para essa primeira parte. Agora, vamos na tela aqui, né? Nas interfaces aqui que eu criei dentro do Flutter Flow. Então, eu tenho aqui, ó, login e criar conta, tá? Criar conta, basicamente eu tenho um campo nome, e-mail e senha, tá? E aqui um botão onde eu vou criar conta. O que eu tenho de ação nesse botão? Então o que ele vai fazer? Ó, eu vou chamar o back-end, ó, autenticação e o endpoint de cadastro. O que eu tenho que passar nesse endpoint de cadastro aqui? Eu tenho que passar, ó, nesse endpoint de cadastro, eu tenho que passar 3 parâmetros: e-mail, senha e nome. Então é isso que a gente vai fazer ali na ação. Então vou aqui criar conta, abrir, ó. Então estou passando o nome baseado no campo, né? No valor ali do campo, o e-mail, o valor que o usuário preencheu, e o último é o password. Então, eu estou passando esses 3 parâmetros para a API. E aí, o que acontece? A próxima ação, então, ele vai enviar nome, e-mail e senha para o Zano. Se der certo, né, eu estou colocando aqui, se ele retornar um token, não retornar o token em branco, o que eu vou fazer? Eu criei aqui, ó, até esqueci de mostrar, 3 campos aqui, ó, no local state. Então, esse parâmetro aqui com o token, o nome do usuário e o e-mail. Então, esses três parâmetros eu estou criando aqui. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá na tela para mostrar o próximo passo. Então, o que eu estou fazendo? Baseado se deu certo aqui, eu estou atualizando esses campos. Então, quando essa API retorna, ela retorna um token, tá? Então ela retorna um token. Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui o de criar usuário. Vou criar aqui, ó, Joaquim@gmail.com e a senha 12345. Ah, o Joaquim esse e-mail já tá Joaquim da Silva. Pronto, ó. Então, deu certo, ele criou o usuário. Se eu vim aqui no banco de dados, ó, ele criou o usuário Joaquim e me retornou o token da autenticação. Então, ao mesmo tempo que ele criou, já me retornou o token. E é isso que
eu estou verificando se esse token vem preenchido. E aí eu estou colocando aqui, ó, o retorno desse token é o retorno da API aqui, ó. Então, o retorno da API de cadastro, e vou pegar o parâmetro token, tá? Então, vou salvar esses três no local state. Para o quê? Para utilizar durante ali a aplicação. E aí eu vou navegar para a página, para home, tá? Então, vou navegar para essa página aqui, para home. Não tem muita questão, não estou fazendo muita questão de validação, é mais para mostrar esse processo de autenticação. E aí a gente vai, deixa eu fechar aqui, eu vou rodar o teste para você ver isso na prática. Então, o primeiro processo ali de criação de usuário. Enquanto ele vai carregando aqui, eu já vou mostrar o outro processo, que é o que? Login. O que eu vou fazer no login? No login, deixa eu ver se já carregou. Não. No login, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só. Eu vou chamar o back-end, a chamada API de autenticação login. Vou passar e-mail e senha que for digitado ali nos campos. E aí, se a API retornar com sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados desse usuário, né? Vou pegar lá utilizando esse outro endpoint da API aqui, ó, de autenticação, esse que mostra os dados do usuário. Então, eu passo o token e aí ele me retorna os dados do usuário, que é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, eu vou passar esse token e ele vai me retornar esses dados aqui. Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Então, me loguei, deu OK, eu peguei o token. Com o token, eu envio como parâmetro aqui nessa chamada API. Aqui, ó, envio o token como chamada API e ele me retorna os dados. E aí, eu salvo esses dados que ele retornou no local state. Então, tem aqui, ó, autenticação, salvo no local state esses três parâmetros que eu criei. Para o quê? Para eu utilizar. E aí também chamo a página home. Vamos ver se carregou aqui. Vou esperar aqui acabar de carregar e daí a gente vai ver na prática isso acontecendo. Aqui, ó. Então, primeira conta eu vou construir aqui. Vou criar um usuário. Então, vou colocar aqui, ó. Senha 1, 2, 3, 4, 5. Então, estou criando usuário. Vamos ver se vai dar certo. Opa, eu acho que ele já tem esse nome. Eu vou... Pelé. Vou colocar aqui Pelé. Pelé. Deixa eu ver. Opa, ele não está chamando. Pelé 10. Deixa eu ver aqui. Opa, tá dando algum problema aqui. Deixa eu ver. Aqui eu já consigo ver, ó. Na criação, vem aqui. E tá dando certo. Ó, ele retornou o token. Então, o que não tá dando? Vamos tentar aqui, ó, colocar... vamos ver os usuários que ele criou. Ele só não tá criando. Vou colocar aqui, ó. Ele só não está criando, tá? É porque eu não estou validando muita coisa. Mas, basicamente, a criação do usuário, ele está dando certo. Ele só não está aqui, ó, executando o próximo passo, tá? Que é aqui dentro do Flutter Flow. Mas é o mesmo... Deixa eu ver aqui, ó. Ele está certo. Antes eu tinha testado, tinha dado certo. Então, vamos colocar aqui, ó. Anthony@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Ó, deu certo. E aí, basicamente, eu estou mostrando aqui em cima o nome e aqui o e-mail. E aqui eu posso deslogar, depois a gente vai ver a outra parte, que é os dados, tá? Acessar dados somente desse usuário. Mas aqui é a parte do login. Desloguei. Beleza, agora eu vou cadastrar um que já tem. Ó, o Pedro. Que eu já tinha criado. E aí ele vai me trazer alguns dados do Pedro.
tá? Aí a gente vai ver essa parte na sequência. Então, o que que a gente viu aqui? Os 3 endpoints de autenticação. Criar conta, login, né? E no login eu uso também aquela questão de pegar os dados do usuário baseado no token, que é aquele endpoint, tá? Então, só essa parte aqui, não sei por que não está funcionando, mas só para não enrolar o vídeo aqui, não demorar, deixa eu só tentar aqui recarregar de volta. Se não der, a gente o processo, o importante é você entender o processo. E aí depois, deixa eu ver, criar conta. ana@gmail.com. Ele tá criando, só não tá chamando. Tá com algum problema nessa parte, mas eu não vou resolver isso no vídeo aqui. E aí, então, até mesmo porque ele criou mais uma questão do Flutterflow. A ideia é mostrar só o processo de autenticação. Então, ele criou, vamos se logar. Ó, se eu vim aqui com a ana@gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá aqui. Ó, a Ana, eu já tenho aqui os dados aqui da Ana, tá? Esse aqui eu acho que a Ana já estava até cadastrada. Pronto. Então, essa é a parte de autenticação. E agora, qual que é o próximo passo que a gente vai ver? São o quê? Eu tenho uma tabela aqui de CEPs, tá? Basicamente, o que tem essa tabela? Quando eu consulto o CEP, se o usuário consulta o CEP, ele verifica se esse CEP já está cadastrado para o usuário, se não, ele utiliza a API. Vou mostrar aqui, ó, que é esse outro grupo de endpoints. Então, aqui, ó, o que acontece? Quando eu faço a chamada de CEPs aqui, ele verifica aqui o via CEP. E essa função, lembrando que aqui, ó, o endpoint, deixa eu pegar aqui, o endpoint precisa estar com essa autenticação aqui, ó, marcada. Ou seja, ele só vai deixar acessar esse endpoint com usuários autenticados. Então, eu já marquei aqui, ó, já marquei isso daqui, senão qualquer usuário pode acessar. Então, só quem tiver autenticado vai conseguir. E aí, basicamente, essa função, ela faz o quê? Ela pesquisa todos os CEPs. Na verdade, deixa eu ver, o via CEP. Ela verifica se tem o CEP para esse usuário, tá? Então, se eu tenho o CEP aqui para esse usuário, se não tiver, ele vai lá no via CEP, faz a consulta e adiciona esse CEP para esse usuário, tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, só criar aqui. Vamos pegar aqui. É que aqui não vai dar por causa da autenticação. O que eu tenho aqui nesse endpoint? Eu tenho aqui, ó, CEPs para salvar o novo CEP, para buscar todos os CEPs desse usuário. Então, aqui, ó, mesma coisa, autenticação. Esse endpoint ele busca todos os CEPs baseado no ID de autenticação do usuário e retorna. E por último, eu tenho como deletar, tá? Então, eu criei esses 3 endpoints aqui. E aí, também configurei aqui, ó, no Flutterflow. Então, esse CEP, ele vai aqui, ó, passar sempre esse parâmetro aqui. Então, como eu quero um endpoint que exige autenticação, eu tenho que passar aqui usando exige, tá? Que eu passe os dados de autenticação. Então, eu vou utilizar esse método. Eu posso passar como parâmetro, mas eu vou utilizar aqui no cabeçalho. Então, estou utilizando aqui a autorização, esse comando e o token que eu vou pegar via variável, tá? Então, aqui, ó, eu tenho via variável. Aqui o post é para mim adicionar um CEP. É a mesma coisa. Eu vou adicionar um usuário autenticado. Então, quando eu criar, vou criar para o usuário Pedro, por exemplo. A gente vai ver na prática. E aí eu tenho aqui, ó, o CEP, que ele vai passar por parâmetro para salvar ou consultar, né? Ele não deixa repetir. E aqui, por último, passa a autenticação e também aqui eu deleto. Como que eu faço para deletar? Essa URL eu coloco o ID do CEP aqui, ó, esse ID para eu deletar,
tá? Então esses endpoints. E aí o que eu vou fazer? A gente vai para a tela que eu construí para isso. Então o que a gente tem nessa tela aqui? Essa tela aqui eu tenho os dados que eu pego do local state, tá? Então quando eu logo eu pego esses dados, salvo, né? E aqui eu estou pegando nome e e-mail. Aqui eu deslogo, ou seja, eu saio dessa tela, eu limpo o token de autenticação. E aqui eu construí uma lista do tipo aqui, ó. Deixa eu ver. CEP, para pegar todos os CEPs. E o que eu passo? Eu passo o token de autenticação que ele busca da onde? Local state, tá? Então, como o usuário está logado, ele vai carregar esse CEP aqui, tá? Vai carregar todos os CEPs do usuário que eu posso ver. Aí aqui eu tenho a opção de adicionar, tá? Nesse botão aqui eu vou adicionar o CEP. Então, eu tenho aqui, eu chamo o back-end de adicionar CEP, passo o CEP que eu quero e o token de autenticação. Dando certo, eu atualizo a página aqui, né? Atualizo a tela para ele mostrar já esse CEP. Eu vou ver aqui também na prática, tá? E por último, eu tenho como deletar, tá? Eu tenho como deletar. Isso daqui, basicamente, o que eu faço? Eu chamo o endpoint de deletar o CEP que eu criei, passo o ID do CEP e o token de autenticação e dou um refresh aqui na tela, tá? Como que isso funciona na prática? Vamos lá? Ó. Deixa eu só pegar aqui uns CEPs. Vou me logar aqui, ó. ana@gmail.com. Opa. Tô me logando. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vou adicionar esse CEP. Ó, esse CEP ele não tem. Então, aqui nesse botão, ele vai lá no endpoint. Ó, criou. Então, o que aconteceu? Na prática, ele acessou esse endpoint, criou, né, consultou, como eu não tinha para esse usuário, aqui, ó, ele foi lá, consultou o CEP, os dados do CEP, e aqui eu tô mostrando aqui, ó, o CEP, a rua, o bairro, a cidade e o estado. Então, tô mostrando aqui informação bem básica. Pronto, cadastrei. O que eu posso fazer aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, eu tô autenticado com a Ana. Vamos imaginar que eu peguei, deixa eu dar um refresh aqui, ó. Ó, todos o que eu acabei de criar aqui, ó, tá aqui pra Ana. Vamos imaginar que esse daqui, ó, eu vou passar pra Ana também, tá? E aí eu vou mostrar aqui, ó. Passei direto, vamos imaginar que eu passei direto no banco de dados, tá? Ou alterei direto no banco de dados. Ó, não tá atualizando. Quando eu clico aqui, eu só tô dando refresh na tela. Ó, ele já apareceu aqui, ó. Tá os quatro CEPs que está cadastrado para esse usuário. Então, basicamente, o que a gente já viu? Retornar todos, está retornando todos desse usuário. Ó, se eu pegar aqui agora e autenticar com o Pedro, não vai aparecer os mesmos. Então, estou conseguindo separar, né? Ó, são outros aqui. O Pedro tem bem mais, tá? Ó, o Pedro tem bem mais CEPs. Vou agora fazer a última opção, que é o quê? Deletar. Então, clico aqui, não tem nenhuma confirmação. Ó, deixa eu até pegar aqui, ó. Todos os usuários, deixa eu ver. Do Pedro, qual que é o ID 4. Então, vou filtrar só. Aqui, ó. Ele tem 4 registros. Aqui no Flutterflow também. Se eu deletar aqui, deixa eu pegar um que tá sem nada, ó. Deletei. Ó, deletei esse daqui. Vou atualizar. Ele removeu. Então, a gente fez todas as operações. A gente fez login, fez criação de conta e também acessar os dados exclusivos daquele usuário com a autenticação. Então,
basicamente que você já consegue ver né, como que o Usano trabalha na prática. Claro que a gente tem que colocar mais, por exemplo, vou excluir, tem que colocar uma confirmação, tudo mais, mas essa integração de autenticação e de comunicação com os dados de forma autenticada por usuário entre o Flutterflow e o Usano, que é o objetivo desse vídeo. Então, basicamente, é isso que a gente consegue fazer. Deixa eu ver aqui, Anthony@gmail, só para encerrar. Ó, não tem nenhum CEP, vou cadastrar. Cadastrou. Pode ter dado algum problema. Ele não achou talvez na API um erro da... Opa! Ó, ele cadastrou o outro, ele não deve ter achado. Vamos pegar esse aqui. Só que ele cadastrou, a API só não... O ViaCEP só não deve ter retornado os dados. Se eu vim aqui, qual que é o usuário do Anthony? Deixa eu pegar aqui, ó. Reset. O Anthony é o 17. Então, eu vou filtrar só usuários igual a 17. Ó, ele daqui ele não achou, ele cadastrou, mas ele não achou os dados do CEP, tá? Isso é outro problema com a API, provavelmente não retornou, tá? Como não é o foco a gente deixar essa questão da API, aqui eu tenho aqui, vou atualizar, ó, já atualizou. Então nesse vídeo é isso que eu queria mostrar, toda essa parte de autenticação, né? Muita gente tem me pedido nas minhas redes sociais, que eu já tinha feito um vídeo do Bubble com Usano, mas não tinha feito do Flutterflow. Agora você viu que você pode utilizar o Flutterflow como construtor de aplicativo e utilizar o Usano como back-end ou o Flutterflow até mesmo para construir aplicativos web, né, aplicações web que o Flutterflow já iniciou esse processo, né, ainda tá no início, mas dependendo quando você estiver assistindo esse vídeo já vai estar bem evoluído. Então você pode sim utilizar o Usano como back-end e o Flutterflow como front-end e também usando como back-end, utilizando o Flutterflow para aplicativo e o Bubble para web, por exemplo. Então, por isso que o Usano, você utilizando o Usano no back-end, facilita esse processo, além de N benefícios que eu já falei em outros vídeos aqui e que também vou deixar aqui o curso na descrição para você dar uma olhada e aprofundar mais sobre Usano e também outras ferramentas no Code que a gente tem na comunidade no Code BR, onde a gente vai sempre trazer conteúdos para auxiliar aí você nesse processo de construção de aplicativo, automação, plataformas, e eu te aguardo no próximo vídeo.